dia, amados irmãos, amadas irmãs, sejam muito bem-vindos à reflexão do Evangelho de hoje, na festa do batismo do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos de 15 a 16 e de 21 a 22. O batismo de Jesus aponta para seu serviço. O ponto alto do batismo de Jesus está no fato de o Espírito Santo descer sobre ele em forma visível e na voz que vem do céu. É a voz do Pai que o proclama seu Filho amado, no qual encontra sua complacência. Antes disso, porém, a liturgia traz 2 versículos que falam de João Batista e da expectativa do povo em relação à vinda do Messias. No primeiro ponto, vamos falar sobre a esperança do povo e resposta de João Batista. O Evangelho de hoje inicia falando das expectativas do povo. Ele esperava um Messias. Essa palavra hebraica, que o grego do Novo Testamento traduz por Cristo, significa ungido e se refere a uma pessoa, ou seja, a um rei que estaria para chegar. Ele iria libertar o povo das opressões internacionais e estabeleceria no país a justiça e o direito. Por essa ocasião, sobretudo na Galileia, a enorme fermentação de expectativas em torno dessa vida, ou seja, dessa vinda de Jesus, vinda do Messias. O povo, portanto, vive essa esperança. Já não suporta o peso da dominação, espera e sonha e se pergunta: não seria João Batista esse Messias? João Batista vive as esperanças e expectativas do povo e, em vez de usurpar o lugar do Messias que está para chegar, ajuda o povo a não desanimar. O Messias vai chegar e ele é mais forte que João, pois batizará com o Espírito Santo e com fogo, ao passo que o batismo de João, batismo com água, era simples preparação para uma realidade maior e definitiva. Batizando com o Espírito Santo e fogo, Jesus cumprirá as profecias. O precursor reconhece seu papel e lugar. Eu nem sou digno de desamarrar-lhe as sandálias. Tradicionalmente, viu-se no ato de desamarrar as sandálias de alguém o gesto característico de quem está a serviço. João, nesse sentido, se considera indigno de sua função de servo do Messias que está para chegar. De fato, João pertence ao Antigo Testamento. Sua função é mostrar que Jesus é a realização das promessas do povo, ou seja, das esperanças do povo, aquele que Deus ungiu como Messias. Contudo, o ato de desamarrar as sandálias de alguém pode ter outro sentido. O gesto recorda, aí se fala ao mesmo tempo da lei dos resgate ou do resgate e da lei do cunhado. O parente mais próximo devia resgatar a pessoa que caiu na escravidão ou a propriedade perdida. A lei do cunhado previa o seguinte: se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão mais novo deveria casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão falecido. E quando o detentor desse direito não quisesse resgatar ou cumprir a lei do cunhado, desamarrava a própria sandália e a entregava ao parente mais próximo. A sandália servia de documento. Aquele que a possui tem direito de resgatar e direito de suscitar descendência ao irmão falecido. João Batista reconhece, portanto, que não pode usurpar o lugar de Jesus. Desamarrar-lhe as sandálias, pois somente Jesus é o servo que resgata a humanidade e somente a partir dele é que surgirá uma nova descendência, um novo povo de Deus. No outro ponto, Jesus é o Messias servo da humanidade.
O Evangelho não afirma que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no momento em que foi batizado, e sim depois, enquanto Jesus rezava. Isso nos leva a crer que Jesus se fez batizar para manifestar sua solidariedade com os seres humanos. O Espírito desce sobre ele enquanto está rezando. Esse detalhe também é importante para Lucas, o evangelista que apresenta Jesus como aquele que reza. Com isso, aprendemos que, para Lucas, o dom do Espírito Santo é a resposta de Deus à oração da humanidade. Em Lucas 1:4, temos uma intensa atividade do Espírito. De fato, em 1:15 se diz que João Batista, desde o ventre materno, ficará cheio do Espírito Santo. Em 1:35, o anjo diz a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Em 1:41, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em Zacarias, também com Zacarias 1:67, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Em 2:26-27, o Espírito Santo revelou a Simeão que não morreria sem primeiro ver o Messias prometido. E, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Ana, a profetiza. Ela é uma profetisa em 2:36, e sabemos que o motor dos profetas se chama Espírito Santo. No Evangelho de hoje, João Batista anuncia que Jesus irá batizar com o Espírito Santo e fogo. E enquanto rezava, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Em 4:1, Lucas afirma que, conduzido pelo Espírito Santo através do deserto, Jesus volta à Galileia, lugar onde inicia sua missão. Então, se observarmos bem, o centro do Evangelho deste domingo está no verso 22, isto é, na descida do Espírito sobre Jesus e na proclamação feita pelo Pai. A voz que vem do céu. Ele diz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro a minha complacência. Essa frase recorda várias coisas. Em primeiro lugar, lembra Gênesis 22:2, o sacrifício de Isaac. Em segundo lugar, remete ao Salmo 2, verso 7. É um salmo que celebra a tomada de posse de um rei, Messias. No dia da unção e da entronização, o rei se torna filho de Deus. Jesus, portanto, é o Rei Messias que o Pai ungiu com o Espírito Santo. Finalmente, a frase recorda o servo de Javé, em Isaías 42:1. Com isso, aprendemos que Jesus vai realizar seu messianismo através do serviço que é resgate do povo. Jesus assume a missão de ser o servo, que, investido pelo Espírito de Deus, promoverá o direito entre as nações. Ele não desanimará, nem se abaterá até implantar o direito na terra.